Oi, eu sou o Caio, conhecido como Vai Que Caio. Oi, eu sou o Fernando, conhecido como Estranho PO. E vocês estão ouvindo o Critical Years. Oi, olá, e aí? Vocês estão ouvindo o Critical Years, podcast para falar de cinema em todas as suas vertentes. Então, gente, tá tudo bem aí? Por aqui tá tudo bem. Como foi essa semana? Minha semana foi bem boa, bem movimentada. Movimentada? Bem movimentada, na verdade. Bem cheia de poeira também. Só quem me conhece sabe. E a sua, como foi? Movimentada também, só que sem muita poeira. É um pouquinho melhor, né? Tá de boa, né? Foi uma boa semana. Nossa, li horrores. Eu não aguento mais ler. Nossa, eu voltei a ler um livro da Lúcia Santaella. Mamãe. Muito belíssimo. Não vou lembrar o nome dele agora. É aquele que você me indicou? Neo-Humano. Do Neo-Humano? Neo-Humano. Aí, ó. Lembrei. Enfim, li também, fiz muita faxina, cozinhei, fui na academia, puxei ferro. Assim, ó. Você pega assim no ferrinho, assim, ó. Eu pego assim. A faba. A faba. Ai, saudades. Por onde anda? Não sei. O que Essa será que gay. aconteceu? Também não sei, espero que esteja bem. Se você sabe o paradeiro de Afaba, Manda pra gente. manda pra gente. Então, os recadinhos iniciais. Critical Queers Podcast em quase todas as redes sociais. A gente tá no Instagram, a gente tá no Twitter, a gente tá no YouTube, a gente tá no TikTok, a gente tá no Letterboxd também. Então, todos os filmes que a gente cita aqui, além dos filmes que a gente já vai comentar, que são as nossas bases, né? As nossas referências. Uau! Eles vão estar lá no Letterboxd, então vai seguir a gente lá também. Todas as redes sociais, passei todas, né? Passei Acho todas. que foi. E esse também, gente, palmas, porque é nosso primeiro videocast oficial no YouTube também. E vocês podem assistir no Spotify também. No Spotify também. No Orelo vai estar só o áudio. Yes. Então é isso. Pá. Vral. Primeiramente, antes da gente começar, agradecer a todos que... Ou todas, ou todos, né? Porque vai que talvez todos não englobe todos. Mas é isso. Que foram seguir a gente no Instagram essa semana. Nossa, a gente dobrou os nossos seguidores. Foi babado. A nossa meta agora é dobrar a nossa meta. É sempre bom. Né? Não tínhamos muito também, né? Somos novinhas, estamos começando agora. Mas foi uma boa resposta, Foi uma boa resposta, veio bastante gente. Então, obrigado a todos que estão seguindo a gente lá, que estão indo no Spotify ouvir a gente, que tá indo pro Orelo pra conhecer também, que tá seguindo nas outras redes sociais também, que tem gente que tá indo pro Twitter, tá indo pro TikTok já também. Quem tá compartilhando, quem tá comentando, quem vem dar feedback pra gente. Gostamos. Muito, muito, muito. Tá bom? Fica aí o recado. Outro recadinho que temos é um pouco mais triste, né? Que é o falecimento da atriz Gena Rowlands, que fez os filmes, participou também, né, dos filmes Uma Mulher Sob Influência, do John Cassavetes, é isso mesmo? Acho que sim. Diário de uma Paixão, A Chave Mestra. Ela fez vários filmes com esse diretor, o John Cassavetes. Eu acho que ela era a musa dele, provavelmente. E a gente teve um outro falecimento também hoje, né? Que foi o do Silvio Santos. O do Silvio Santos, gente. Que queira ou não queira, Silvio Santos foi o pai da televisão brasileira, vamos dizer. Querendo ou não, moldou, né? Moldou muito do que a gente assiste ainda hoje em dia, do que tá aí na TV até hoje. E já vamos aproveitar esta nota. Essa nota. Pra falar que o tópico de hoje é... É? Já sabe? Você já sabe? Conta pra gente. Coloca nos comentários. Qual que é o tópico de hoje? O tópico de hoje é terror. Assim, ó. Terror. Assistir o filme assim. Nossa, falando nisso, eu já vou passar aqui a lista dos filmes que a gente vai falar hoje, que é... Primeiro, Hereditário. Um filme de 2018 de Ari Aster. E também A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, do diretor José Mujica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão.
Exato. Antes da gente entrar falando da Jenna. Inclusive, Zé do Caixão fez muitas aparições no programa do Silvio Santos. Daquele jeitinho que ele sempre aparecia. Do jeitinho Zé do Caixão. Jeitinho Zé do Caixão, né? Incorporou real. E é isso, bora lá, bora começar. Bora lá. Então a gente vai começar falando do quê? De Hereditário. Yes. Filme do Ari Aster, da produtora, eu chamo de A24, tem gente que chama de A24, A24. Eu vou chamar de Asa. Da A24, que é uma produtora, né, que é conhecida por, querendo ou não, produzir filmes que talvez fujam um pouco da curva do que a gente tá acostumado, de certa forma. Sim. Do que a gente sempre vê no cinema aí rodando 500 milhões de vezes. Um terror um pouco diferente do terror que a gente espera, né? Que é o jumpscare famoso, né? Mas tem um jumpscare nesse filme que a gente vai falar, que eu fiquei assim... Tem, mas eu já tinha assistido o filme antes. Então, tem jumpscare, mas não é um filme de jumpscare, sabe? Não. Tipo a freira, assim, que toda hora é... Não, é um filme um pouquinho mais psicológico, né? Vamos dar um resumo do Hereditário, porque a freira aqui não se cria. Não se mesmo, cria, não. Nossa, que filme horrível. Então, o Hereditário se passa ali com uma família que tá enterrando a mãe da personagem principal, da Toni Collette, que tá assim, ó. Babadeira, desfigurada. Nossa, é uma atriz foda, né? Uhum. É uma atriz, assim... Passou a loucura, assim, de uma forma bem intensa. Bem intensa mesmo. E eles estão enterrando, né, a matriarca, e a partir disso, um espiral satânico começa a acontecer. Eba! E... Vem adorar o Paimon. Enfim, né? O resumão do resumão. Só que aí... a gente começa acompanhando a história da filha mais nova do casal. E, assim, de começo parece que a história vai ser sobre a vida dela. Mas, de repente... a coisa muda de figura. Ela perde a cabeça. De repente ela perde a cabeça. Mas a gente vai entender no final, do final, que aquilo, todo aquele drama inteiro, é porque a matriarca da família... fez o quê? Mexeu com magias. Mexeu com o que não deveria. Isso. E acabou enfeitiçando, não, né? Como é que diz? Acabou barbarizando a família inteira. Barbarizando a família inteira. Eu acho que o meu primeiro comentário sobre Hereditário é que os outros filmes do Ari Aster, ele sempre trabalha com uma questão de família. Uhum. A família sempre é o ponto de uma das partes do terror do filme dele, de certa forma. E como isso se expande, e como família é uma coisa, às vezes, assustadora, de certa forma. Sim. Só que daí ele vai pro lado, né, do satanismo ali. Eles mexem, na verdade, com deuses da Goetia. Da Goetia? Da Goetia. Você foi pesquisar, né? Eu fui pesquisar. O que é Goetia? Goetia foi uma época da Terra. E assim como outros tipos de religiões, tem vários tipos de deuses. E o deus que eles trazem assim para a história, né, que eles centralizam ali, é o Paimon, que era o deus da riqueza. E aí, enfim, a matriarca começa um ritual para ter uma vida um pouco melhor, e daí descobre que a família, né, a gente descobre que a família inteira tá envolvida nesse ritual, mesmo que eles nem sabendo, nem querendo. Nem queria estar envolvido nisso. Nem queria ficar rica pelo Paimon, mas... porque elas já deviam ser riquíssimos, né? Então. O marido, o Gabriel Byrne, por sinal, fazia tempo que eu não via um filme com ele, né? Lembro que quando saiu eu fiquei, nossa, ele apareceu. Acho que todo mundo ali já era meio rico, né? Então, nunca mostrou no que ele trabalha, mas ele sempre tá fora trabalhando. Uhum. E a Annie, ela é artista de miniaturas, então ela tem uma miniatura que conta a história da vida dela, então ela vai fazendo as cenas da vida, assim, em miniaturas, para uma exposição, enfim. E, é muito bizarro, muito doentio, assim. O filme inteiro é muito desconcertante, porque tem
coisa da família ser meio desconectada, né? Ela não tinha muito contato com a mãe. E aí depois a gente vai entender que ela também não queria ter o filho, enfim, várias questões de cunho familiar, assim, que vão se digerindo e te deixando agoniado durante todo o tempo do filme. Sim, e daí tem o background do que é de fora, né? Do que é externo, que tá sendo preparado pra família. Que, né, é um babado. E entra de uma forma muito sutil, assim, né? Tipo, claro, você tá assistindo um filme de terror, você fica com a pulguinha atrás da orelha, tipo, essa que tá pessoa tá sendo acontecendo? muito gentil do nada. Mas assim, no estado que tava a Anne, Cairia. cairia. Eu acho que eu cairia também. Imagine você perde sua mãe, daí você perde sua filha de uma maneira assim brutal, né? Pesadíssima, nossa, eu fiquei em choque com a cena. Eu fiquei em choque. Comenta aqui embaixo se você ficou em choque também. Nossa, porque... é um choque a cena, e é um choque depois quando mostra no outro dia que tá a cabeça dela lá, né? Cheia de formiga. Enfim, é um filme que eu classifico como um filme difícil de ser assistido, de certa forma, porque ele pega questões familiares, questões de paganismo, né, de certa forma, porque era uma outra religião, e ele sabe misturar isso muito bem, mas ao mesmo tempo é meio triste, porque você começa a entender o que tá acontecendo ali, e você sabe que ninguém vai passar daquilo, Sim. de certa forma. E todos morrem de forma bem truculenta, né? A maioria sem cabeça. A maioria sem cabeça. Porque é uma questão do ritual do Paimon mesmo. A moeda de troca é a cabeça das pessoas. Aparentemente, né? Aparentemente. Tudo pra ganhar um trocado, né? Nossa, Sim. que ponto o capitalismo chegou, hein? E aí tem questões com a mãe, assim, que ela é sonâmbula também, né? Tem uma história que surge ali no meio, de que quando as crianças eram ainda um pouco pequenas, ela teve uma crise não, né? Um momento de sonambulismo e quase ateu fogo nas crianças enquanto elas dormiam. Mas você entende depois que a consciência dela já estava tentando fazer com que os filhos não passassem pelas situações que viriam depois. De algum jeito ela queria safar os filhos desse ritual macabro. Eu acho que faz sentido, porque quando ela tá naquela reunião, que é tipo um AA, né, pra pessoas que perderam familiares, parentes, etc., ela fala da história da família dela, do pai dela, do irmão dela, e meio que ninguém aguentou o rolê. E daí, a gente vendo de fora, a gente pensa assim, putz, pode ser que seja uma doença, uma demência que atinge a família. Uhum. Mas, na verdade, não. Era só paganismo mesmo. Era só ritual mesmo. Era rituais. Coisa fraca. Coisa assim, fraquinha. Coisa do dia a dia, que a gente faz o que antes do café da manhã. Um pão na chapa. Um pão na chapa com o paimon. Tranquilo. Tranquilo. Tem uma questão que eu acho bem legal nesse filme. Existem pessoas que falam do pós-horror, né? Que é esse horror que veio com a A24, esse horror mais que tem um estilo diferente, uma estética diferente, que as coisas acontecem de maneira diferente. Eu não gosto muito de usar o termo pós-horror. Eu acho que horror é horror, terror é terror, e a gente tem que assistir. E tem pra todo mundo, né? Porque tem gente também que deve gostar de ver um filme de 1h30 que 1h30 é só jumpscare. Tem quem goste. Mas eu gosto que esse filme, ele demonstra muito o que, de certa forma, tendo pra um lado mais, assim, cristão, tá na Bíblia. Porque a gente tava acostumado com filmes quando a gente era criança, que o demônio vinha, entrava no corpo de alguém, saía matando todo mundo, pegava facão, pegava motosserra, pegava garfo, pegava o que tinha na mão e saía matando todo mundo. Como o Evil Dead, mas aqui Evil Dead é uma outra proposta, né? A morte do demônio, que também é uma delícia. Daí é o slasher, né? O slasherzinho delas. E esse aqui, não, é literalmente como iria acontecer numa possessão mesmo. Se a gente for pensar do lado cristão, tipo, o inimigo ele vem rondando, ele vai desestabilizando. Isso tem muito na Bruxa. Você assistiu a Bruxa, né? Não, mas me indicaram esse filme já algumas vezes. E eu vou assistir a Bruxa. Porque a Bruxa também é da A24. Babado. Ocro. E ele também trabalha muito com isso, como o inimigo, né? O mal, como o mal age para desestabilizar e conseguir adentrar em alguém, de certa forma. Eu acho isso muito legal. E é muito sutil, assim, o filme tem
O filme tem uma sonoplastia orgásmica, assim, é um troço muito, muito bom. E tem muito silêncio no filme, então a sonoplastia vem de uma forma pra suprir esse silêncio, que é intencional, mas de uma forma muito forte, muito marcante. Tem muito som alto, um som industrial, assim, às vezes, que não liga diretamente a um demônio, mas, mas tipo, te deixa com uma sensação de que tem algo ali. É tipo os efeitos que o Exorcista tinha na época que ele foi lançado, que eles gravavam barulhos de abelhas pra colocar no fundo de algumas cenas, pra criar uma tensão, assim, que por sinal é um filmão também, É um né? filmão Nossa, também. por favor. Babado. Tem algo ali nesse silêncio que me chama atenção pro filme. Precisamos falar sobre Kevin. Inclusive, o filho da Anne nesse filme Hereditário é muito parecido com o Kevin, meio psicopatinha, assim. Ele não sente remorsos, Ele né, não sente pelo que nada. aconteceu. E aconteceu duas coisas bem pesadas, né? Sim. E ele não sente nenhum remorso pelo que aconteceu. Ele não pede desculpas, né, também, em nenhum momento. É muito estranho. É uma relação familiar também muito estranha, de certa forma. Sim. Porque dá pra perceber que o que a gente não vê, né, o que é o anterior ao filme, digamos assim, o que aconteceu antes do filme iniciar, já era uma relação que não tinha muita estrutura. A gente tem um pai ali que não tem um pulso firme, não tem uma voz ativa dentro da família. A gente tem uma mãe que lida com uma família da parte dela que, né, já trazia muitas questões do passado e Sim. ela só quer trabalhar, fazer o rolê dela. Tem a filha ali, a Charlie, que... Tem várias questões de saúde também envolvidas. É alérgica. corta a cabeça de animais pra fazer as bonequinhas dela. Mas daí vem o plot, né? Porque a gente acha que é Charlie, mas no fim, Charlie nunca foi Charlie mesmo. Ela era Paimon incubado, porque, né, no ritual a gente vai entender no fim do filme que precisava ser um filho homem na geração que meu Deus do céu. Que a Charlie nasce, né? A Charlie deveria ser um menino para receber Paimon e devolver tudo, né, as riquezas, as sabedorias para a família. É isso. Só que daí, né, nasce uma menina e ela entende que a avó queria que ela fosse um menino, mas não entende o porquê, né? Então fica assim, um negócio assim, ó. É um filme queer? Não. É um filme queer? Será? Fica aí, né, a dica. E aí a gente percebe que nunca foi a Charlie, sempre foi um capetão ali. Por isso que ela era meio esquisita. Inclusive, tem uma questão que fica meio que explícito em alguns momentos do filme, mas tem duas coisas que eu quero falar. Mas primeiro eu vou falar dessa. Que são as pessoas que ficam em volta da casa. Sim. E isso não é legal não, hein? Nossa, isso é uma coisa que me assusta. A cena final, que tá de dia e daí fica à noite, que tem aquela mudança assim, como se fosse um interruptor. E tá cheio de gente em volta da casa. Ai, não, pra mim é não. Pra mim é muito não. Sim, é isso que me puxa pro Atividade Paranormal 4 também, que tem essa questão de hereditariedade e tal, e a atriz principal começa a entender, acha na internet, sei lá, a história da família dela, e é a mesma história, deveria ser o menino, e aí as bruxas começam a ir atrás pra sacrificar e tal, e daí é uma perseguição das bruxas, assim, com uma câmera... é tudo escuro e só um foco de luz, assim, como se fosse a câmera do Bruxa de Blair. E daí dá uma questão assim, girl, bruxas aterrorizantes, bruxaria pesada. Você gosta de filme de bruxa? Eu gosto desse universo de bruxas e tal. Claro que uma fantasia é diferente das bruxas reais, né? Mas eu gosto de tanto da fantasia quanto das reais. Eu gosto. Faz tempo que eu não vejo um filme sobre isso, por sinal. Mas saiu um agora, que o pessoal tá falando no TikTok. E a gente vai ter que assistir, vamos conferir. Vamos conferir. Não lembro o nome, mas é um nome bem extenso. Outra coisa também, que é babado nesse filme. A câmera
e como ela deixa a casa virar uma maquete da personagem. Isso é muito, muito, muito legal, porque tem momentos que você não sabe se você tá vendo uma maquete Ou se é a cena. ou se é real. É um trabalho de câmera, assim, e um trabalho da produção visual do filme, né, que construiu isso. Muito bonito. Transições de milhões. Transições de milhões. E é tudo muito verde, né? Uhum. É bem musguento. É bem musguento. É um filme musguento. É um filme musguento. É um filme... Ai, é um filme, né? É um filme muito bom. Você ficou com medo? Eu fiquei com muito medo, mas não foi um medo assim. Eu já tinha assistido esse filme, mas dessa vez me bateu um pouco diferente, assim, não sei, me deu uma agonia, me deu uma angústia, talvez, uma tristeza, não sei. Foi um mix. Talvez pela idade, já tô ficando uma senhora. E aí, sei lá, me aflorou de forma diferente. E você? Ah, é assustador. Eu acho que a gente tem que parar de achar que só filme com jumpscare, o que aparece alguma coisa na tela por 2 milésimos de segundo é assustador. É um filme que, se você for ler ele nas entrelinhas, é muito assustador, porque, sei lá, isso pode estar acontecendo em algum lugar do mundo agora. Podem estar sacrificando alguém aí pra fazer um ritual, sabe? E a gente não sabe. O diretor consegue fazer um trabalho belíssimo de te colocar dentro do filme, assim, como se isso pudesse acontecer com você. É, com a sua família. Você fica pensando, será que minha avó já fez algum ritual e eu tô aqui carregando o capeta? Aquela... Inclusive, o plot... Ai, agora eu já vou puxar outra coisa. Dos 3 primeiros filmes do Atividade Paranormal, era isso também, né? Porque era a avó com as amigas lá bruxa, É o babado. tacando o bicho da criançada. E deslancha no 4. Eu não vi o 4, Tem eu que vi até ver. o 3. Tem que ver, porque é quando as bruxas vêm. Vem mesmo? Vem pra tomar Ai, sim. Eu lembro que eu assisti no cinema o 3, que tem aquela cena do ventilador, que tem uma câmera no ventilador, alguma coisa assim, que ele fica assim, passando de um lado pro outro. Vagarosamente. Muito legal. Você gosta de found footage, que é o estilo de filme, assim? Gosto. E quando começou a lançar esse tipo de filme, eu achava que era real. Eu também achava que era real. Foi muito triste pra mim quando eu fiquei sabendo que não era real, era só um filme de baixo orçamento. Era só a economia quebrada dos Estados Unidos em 2009, né? É isso aí. Mas genial, né? Um roteiro genial, que realmente usaram uma casa, 2 câmeras, um pouquinho de efeito especial, e foi feito 4 mais filmes com essa ideia. Tem vários. Tem muitos, Tem né? aquele que é no Japão. Ah, é verdade. Tem uns... Depois do 3, tem esse que você falou, da moça, e acho que tem mais 1 ou 2 filmes. Se eu não me engano, talvez seja só mais 1. Então, assim, tem filme pra caralho, né? Tem filme. Nossa. Muito filme. Parece o Duende, né? Claro, um pouquinho melhor. Não, dá pra assistir. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti Atividade Paranormal, eu fiquei com muito medo, porque eu sabia que não era real, mas você fica com aquela questão assim, e se eu tiver, sei lá, dormindo e jogar um trigo ali no chão? Vai ter uma marca de um pé, assim, de uma cabra, de um bode no chão da minha casa? Faça o teste, conta pra gente depois. Deixa aí nos comentários. Vamos lá, então, agora para os pontos fortes e os pontos fracos. Ponto forte é o filme. O filme inteiro. A Toni Collette. Sonoplastia, direção, fotografia. O jumpscare do final, porque tem um jumpscare que... Ai, meu Deus, que horrível. Imagine você na sua casa e você olha pra porta da tua casa e tem um homem pelado olhando pra você sorrindo, meio que numa penumbra, assim, no escuro. Sim, ó. E daí, do nada, a tua mãe, possuída pelo Paimon, pula de trás de você. Vem de trás, Enfim. não vem da frente. Ai, é uma cena... E aí muito boa. a continuação disso, né? Ela no teto lá, apenas serrando o próprio... Não, e quando... A gente tem spoiler, tá? A gente tá falando só agora que tem spoiler. Tem spoiler. Mas e quando ele sobe no sótão... Sobe no sótão, né? Quando ele vai pro sótão, que a mãe dele fica batendo a cabeça, né? Na porta. Ai. E ele não percebe que tem pessoas no sótão. Uhum. Tem muita gente, a todo momento, dentro da sua casa, fora da sua casa, todo mundo pelado. Só acompanhando o fim do ritual. Esperando as riquezas. E, nossa, tinha bastante seguidor, né? Tinha. É engraçado porque no velório, né, a Anne fala que nunca viu tanta gente, porque a mãe dela
Era uma pessoa reclusa. Reclusa, só que tinha vários amigos dessa seita aí, malucona, que nem a filha sabia. Enfim, velha safada. Vão assistir. E, enfim, pontos fracos. O meu ponto fraco... Você tem um ponto fraco? Um ponto fraco. Opa, joga aí pra ver. O choro do Peter. Well, vai! Ai, foi isso, gente. Não, mas aquele chora muito feio, desculpa. Então, é um choro infantil? Então, ele é adolescente, né? Ele é adolescente, mas ele já tá fumando maconha. É que, enfim... Não sei como é que anda a adolescência hoje em dia. Em 2016, como que tava a adolescência naquela época? Como 2016, 2018? Mas o jeito que ele chora parece uma criança de 5 anos. E é babado. Esse é o meu ponto fraco. Tem quem goste. Tem quem não goste. Tem quem nem prestou atenção nisso. Agora o Tongue Pop vai ter outro significado. Nossa, Alissa Edwards, né? Uhum. Falando isso, viu o Global? Vi. Os 2 episódios? Não, o episódio não. Assim, eu acho que é um ponto engraçado. Assim, não estragou minha experiência de alguma forma, nem me impactou tanto. Mas realmente é um choro infantil, né? Agora você me fez parar pra pensar nisso. É, que pra mim destoa muito, assim, do filme. Daí, de repente... Daddy! Nossa, agora eu Scooby-Doo, né? Ai, meu Deus, é pra isso que a gente tá aqui, né, pra se expor. E agora a gente vai diretamente para o pai do cinema do terror brasileiro, José Mujica Marins, mais conhecido como Zé do Caixão. E o filme que vamos falar sobre é A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. A Meia-Noite Levarei a Sua Alma. E aí? Deixariam? Deixariam levar sua alma? Deixaria ele levar sua alma, porque ele tá... Faria. Não faria. E você faria? Mujica? Naquela época. No caso... Nossa, tem uma hora que ele tá com um sobretudo preto, assim, ó. Uau. Estremeceu suas pernas. Não. Dá um resumo do filme aí, vamos mudar de assunto. Vamos mudar do assunto. A Meia-Noite Levarei Sua Alma é um filme de 1964, já começa aí, né? Pra quem conhece a história do Brasil sabe que passamos por uma ditadura militar, censura, mortes e tudo mais. Foi o primeiro longa-metragem dele e achei uma história engraçada na internet que ele tentou achar pessoas pra ajudarem a pagar o filme, né? Porque eu imagino que foi um filme bem caro pra ser feito, porque tinha muita coisa em cenário, tinha câmeras boas, iluminação boa, só que ele não conseguiu juntar muita grana, então ele decidiu simplesmente vender a casa dele pra conseguir fazer o filme, imagina. Por que não? Depois ele vendeu o direito autoral do filme pra conseguir pagar as dívidas dele. E conseguir um lugar pra morar também. Enfim. Bom, né? Bom ter. Babado, né? É um filme que conta a história de um coveiro chamado Zé do Caixão, que é uma pessoa bem excêntrica, né? Na época, as cidades eram vilarejos, então meio que todo mundo se conhecia, e ele era essa figura fantasmagórica, demoníaca, vampiresca dessa região ali que ele morava. Então todo mundo tinha muito medo dele, e ele se aproveitava disso, e tocava o terror na cidade. Tocava o terror literalmente. Tocava o terror, literalmente. Teve momentos que eu fiquei com muita raiva do que ele tava fazendo. Eu fiquei muito puto, tipo, como que ninguém enfrenta esse homem nessa cidade? Mas ele tem uma postura, é muito estranho, porque ele não é uma pessoa em posição de poder. Não. Mas ele tem uma postura muito, assim, coronel, que a gente vê nesses filmes dos anos 60, 70, 50 brasileiros, essa postura de um carrasco. Mas ele não tem nenhum poder afetivo sobre aquelas pessoas. Ele não tem nenhum... Não tem nenhum poder Ele só olha nada. pra elas, o olho dele fica vermelho e todo mundo abaixa a cabeça. Tem uma questão muito grande que ele traz no filme também, que é essa pressão religiosa que existe na sociedade. Inclusive, vários outros filmes dele foram censurados pela igreja, porque na época tinha que passar pela igreja católica os filmes que seriam lançados.
E ele É. debocha bastante da religião no filme. Então, eu entendi, assim, que as pessoas tinham medo dele porque ele não tinha medo, por exemplo, não pode comer carne na Sexta-feira Santa, porque senão você vai ver a procissão dos mortos. Ele ia lá comer a carne na Sexta-feira Santa enquanto passava o padre, né? Aham. Enfim. No filme. No Na filme. vida real a gente não sabe, mas eu não duvido. Exatamente. E aí eu acredito que a superstição das pessoas crentes ali, né? Inclusive o catolicismo até hoje é uma doutrinação bem pesadinha. Daí, né? E, enfim, ele debocha o tempo inteiro dessa situação e as pessoas têm medo dele, consequentemente. E é um babado. Ele toca o terror na cidade. Todo mundo tem medo dele. E ele quer um filho. Só que. Mas a esposa dele não pode ter filhos. Dona Lenita. Então, o que ele faz? Ele simplesmente, né, nas ideias malucas dele, ele acha que ela precisa porque... O que ele faz? Ele simplesmente a mulher dele porque ela não consegue dar um filho pra ele. Exato. E com quem que ele quer ter um filho? Com a noiva do melhor amigo dele. Veja como heterossexualidade é um pouco... Nossa, é tóxico, né? Muito Nossa. tóxico. Sim. Uma coisa que eu lembrei muito enquanto tava assistindo esse filme é que na década de 60 eu fiz um curso ano passado sobre filme slasher. E falaram do movimento. Eu não sei como fala, porque eu não sou italiana, tá? Mas acho que é giallo. Buongiorno. Tá feliz, Lady Gaga? Com o seu poder? Inclusive, você ouviu a música nova da Lady Gaga? Tá babada, hein, mamãe? Que delícia. Ai, meu Deus. É bem... Música de política, né? Até a roupinha deles, enfim. Anyway. E esse gênero, esse giallo, na época do cinema italiano, eram sempre, quase sempre no slasher, era um homem fantasiado de alguma coisa, né? Escondido sob uma máscara, matando mulheres. E em 64, a gente já tinha o nosso serial killer aqui, que é o Zé do Caixão, que é muito legal ter uma representação assim. Porque por mais que o filme vá pra um lado... daí tem uma coisa até do Hereditário. Ele vai pra um lado espiritual, mas ele vai pra um lado do humano também. É uma questão de que preservação do sangue, né, do sobrenome, dessa coisa de gerar vida pra continuar o seu sangue na Terra. É uma questão meio assim que ele tem na cabeça. Que ele é aficionado, no caso, porque o único objetivo da vida dele é ter um filho, parece. Uhum. Que é um pensamento bem cristão, né? Se for parar pra pensar. E o engraçado é que ele é coveiro, né? Então ele trabalha com a morte, ele já é acostumado com a morte. E, enfim, debocha da morte também um pouquinho ali. E daí, ele esposa com uma picada de aranha. Daí, ele é o amigo dele, afogado. Daí ele viu a noiva do amigo dele que ele... Que se... Vai ter que dar um pi aí, senão o YouTube bloqueia. Que se elimina. Que se... vai de arrasta. Que vai de arrasta. E ele... o médico que tá investigando o que tá acontecendo. E no começo do filme tem uma coisa muito legal, que é uma quebra da quarta parede, que até você comentou comigo isso, que tem uma bruxa, né, a bruxa da cidade, e ela conversa com o espectador, e ela joga uma maldição na gente, porque vai assistir o filme. Isso é muito legal. Eu não esperava, eu não tinha assistido, conhecia, né, o Zé do Caixão, porque eu acho que não tem como não conhecer, né, inclusive que o que ele gostava e adorava que o tenha, né, faleceu aí em 2020. Sim. Mas é um filme muito bom. É um filme muito bom, é bem construído. Os cenários. Tem umas... não vou saber o nome, não é apetrecho. Tem umas mobílias belíssimas. Objetos. Tem uns objetos belíssimos. Tem candelabros. A assim. casa dele é meio que um sonho de consumo, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa, tudo tá posicionado de uma maneira que complementa o ambiente, não fica carregado. Sabe aquele filme que você assiste e que você dá uma pausa e você percebe que
quem arranjou a fotografia pensou na pintura de um quadro, porque é tudo tão perfeitamente colocado no seu lugarzinho que você fica assim, renascentista. Sim, o bar. O bar é muito bonito. Que tem a escada que desce pra. Enfim. Esteticamente é um filme muito bonito. Esteticamente é um filme. Mesmo é um filme preto e branco, tá? E, assim, a gente não tem ele com uma qualidade, nossa, como a gente tem o Hereditário, por exemplo. Mas. Tem um monólogo do Zé do Caixão. No fim, Aham. muito bom. Aquele lustre batendo nele toda hora, e eu tava pensando assim, meu Deus, isso é de ferro, deve estar doendo. E ele jogava o lustre batia nele, e ele gritava. E trovões, enfim, é muito bonito, muito bem construído. No final, a gente tem uma vingança, né? Sim, uma vingança dos deuses. Uma vingança dos deuses, porque a bruxa também, né, amaldiçoou ele, falou que isso iria acontecer. Foi avisado. Foi avisado. E tem uma cena que ele tá andando entre os arbustos, e a câmera vai acompanhando ele, mas sem se aproximar ou distanciar. Que eu fiquei assim, meu Deus. Uau. Absolute cinema. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito eu não imaginava que. Te deu medo? Isso não me deu muito medo. Eu fiquei com um pouco de raiva, na real, do personagem dele em alguns momentos. Foi uma questão de amor e ódio, assim. Porque, ao mesmo tempo que ele era esse rebelde contra a religião, ele era um lunático, filho da p. Tem uma parte dele que eu consigo entender e eu consigo me aproximar, de certa forma. Sim. Mas tem uma parte dele que, ai, não. Não. Apenas não. Mas é legal entender que nessa época tinha alguém com esse tipo de consciência. Claro que tinham outras pessoas fazendo o babado, mas, enfim, como terror e cinema, é um babadinho pensar. Eu me imagino, em 1964, eu entrando na sala de cinema, assistindo esse filme e aquela bruxa falando comigo desde o início, porque, né, um telão grande, a gente já tá acostumado, né, as pessoas que são um pouco mais novas que a gente já nasceram com o celular, com o computador na mão, então a gente tá mais acostumado com tela, mas assim, imagina uma bruxa olhando pra você e falando à meia-noite, eu vou levar sua alma, se você não sair desse cinema agora. E daí você levanta pra se dar e falar, ué, já perdeu, acabou. Já é tarde. Tá amaldiçoado. Assinou o pacto aqui, ó. Assinou o pacto, e aí? Pontos fortes e pontos fracos. Pontos fortes. A construção do cenário é muito boa, o roteiro é muito bom, o jeito que eles conversam, assim, um português bem mais, vamos dizer, elegante, né? Um português um pouco mais antigo. A fotografia é muito belíssima, muito belíssima. A iluminação do filme também é babado, porque eu nunca trabalhei com filme preto e branco, mas deve ser um pouco diferente do que com cor. Então, assim, a iluminação entregou também. Né, tem essa questão, importante lembrar. E também os atores, né, porque assim, atores e atrizes, porque eu acho que na época ninguém acreditava muito no Zé do Caixão, no caso. Inclusive, não era nem pra ser ele o personagem. Ele não conseguiu achar um personagem pra fazer o Zé do Caixão. Daí ele falou, vou fazer então. Aí, ó. E aí, simplesmente, virou o Zé do Caixão pra sempre. Um marco cultural. Sim. Brasileiro. Tem uns filmes que vêm depois desse que ele ainda dá uma brincada do tipo, o Zé do Caixão é apenas um personagem. Ele não é real, e daí o Zé do Caixão aparece. Coisa. É real, sim, na minha cabeça é real. É real. É um filme muito bom. É um filme muito bom, recomendadíssimo. Recomendado. E pra você, pontos fortes? Ponto forte, eu acho que os cenários, a construção é muito bonito mesmo pra época. É de um detalhamento, assim, porque constrói o ambiente pro que a gente vai assistir. Isso é muito legal. É de um bom gosto. É de um bom gosto. Até a casa da bruxa é um babado. Ai, como eu queria morar lá um dia, imagine. O roteiro também é muito legal. Eu fiquei muito preocupado, porque quando eu li o resumo do filme, eu falei assim, putz, vai ter uma cena disso. Quem for assistir vai saber. Mas a preocupação, que provavelmente deve ter vindo do José Mujica ali, de não deixar algo explícito naquele ponto. Sim. Eu achei isso muito interessante, muito importante. Não sei também se teve algum corte, né, porque ditadura, censura e tal. Foi um artista censurado na época, né, da ditadura, mas a sensibilidade de conduzir algumas coisas ali
muito legal. A gente tem um serial killer, um filme de serial killer, de certa forma, brasileiro. Isso é muito divertido. Valeu muito a pena. Não tem nenhum ponto negativo. Pra mim, só faltou a Lucy Creed aparecer ali no filme. Vestido de aeromoça. A aeromoça, indo pra NASA, indo pra Marte. Mas não tem nenhum ponto, acho que deixou a desejar. Tem algum pra você? Pra mim também não. É um filme bem completinho, assim. O tempo dele é bom também. 1h30, eu acho. Rapidinho. Talvez para algumas audiências pode ser que seja monótono, chato, porque não é uma produção enorme, né? Como se fosse um teatro sendo filmado. Então é uma estética meio Dogville, assim, um pouquinho mais demorada, etc. Mas que faz jus. O Dogville, o especial Lars von Trier tá vindo aí, pelo jeito. Tá vindo aí. Estamos construindo aqui, quero assistir Epidemia de novo. Mas eu acho que uma coisa que talvez não é um incômodo, não é um ponto negativo, mas o áudio é um pouco diferente do que a gente tá acostumado no filme hoje. Inclusive é um pouco diferente do que a gente tá acostumado quando a gente vê um filme estrangeiro da mesma época. Mas deve ser alguma limitação da época também, mas não estraga a experiência. Porém, eu fiquei triste que eu queria que tivesse legenda, assim, em alguns momentos tive que voltar. A gente tem que levar em consideração que ele vendeu a casa pra fazer esse filme, então não tinha um equipamento de ponta mesmo. Você já vendeu sua casa pra fazer um filme? Será? Ele vendeu? Não sei. Mas também naquela época, né, acho que vender uma casa dava pra fazer um filmão, né? Então. Hoje em dia, vender uma casa dá pra fazer um curta. É verdade. Dá pra ver dá pra sentir um delay, né? Entre a fala e a imagem. Foi redublado? Eu acredito que foi feito a voz depois. Tem alguma questão assim, não tem? Tem. Porque tem momentos que ele fala, mas parece que o som tá desconexo do movimento labial dele. Uhum. Eu acho que foi bem isso. Eles regravaram o áudio depois, vendo as cenas, né? E tem um eco, assim, meio demoníaco também na voz das pessoas. Enfim, é interessante ao mesmo tempo que dá uma travada ali do tipo, será que eu tô gostando? Mas é interessante a forma que mesmo com um equipamento não de ponta, ele fez um filme babadeiro, ficou lembrado pro resto da vida. Por um personagem icônico. Sim. E que nada abala. E tudo que ele quer, ele consegue. Às vezes o que a gente quer não é o que a gente pode ter. E às vezes a gente quer tanto uma coisa que quando vê... Hereditário recomendadíssimo. Hereditário recomendadíssimo. A Meia-Noite Levarei Sua Alma também recomendadíssimo. Também. Inclusive Hereditário tá no Max. Yes. A Meia-Noite Levarei Sua Alma tá no Globoplay. Uhum. E é isso. Então, gente... deixem aí nos comentários qual é o seu tipo de filme de terror preferido. Coloque também nos comentários se você já assistiu, o que você achou desses filmes que a gente comentou. Uhum. Também se quiser comentar sobre o nosso videocast. Sobre gênero, falar. Se quiser comentar sobre gênero, também chama a gente pra conversar, que a gente vai querer comentar. A gente vai debater também. E é isso. Agradecemos por quem assistiu até agora, por quem ouviu até agora. Sigam a gente nas redes sociais do Tapão, que são Critic Queers Podcast, no TikTok, no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Letterboxd. E é isso, gente. Tá passada? Beijo. Vai ficar com medo, né? Vai ficar com medo. Eu tô assustadora hoje pra você? Tô, né? Bum!